Sextou da melhor forma no Flamengo. Forma de suspiro de alívio e problemaço resolvido. Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo. Você que está aí, se inscreva no canal, meu querido. Botão aqui embaixo. Inscrever-se, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like. Se inscreveu, aciona o sino, deixa o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Estou aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na cidade de São Paulo, porque meu voo do Panamá, né, Quito, 1h40, cheguei no Panamá, fiz a escala de 2h30, do Panamá vim para cá, 6h40 mais ou menos, para chegar aqui em Guarulhos, fazer o vídeo da manhã aqui com vocês, pegar meu carro ali no estacionamento e partir para a cidade do Rio de Janeiro para dar uma descansada, porque o homem não é de ferro, mas aqui é trabalho, tem muita notícia para passar para você, torcedor do Flamengo. O elenco do Flamengo se reapresenta normalmente ao CT do Urubu hoje por volta das 9 horas da manhã. Às 9h30 da manhã tem atividade no CT Ninho do Urubu. E também, meus amigos e minhas amigas, teremos uma entrevista coletiva de Danilo. Pois é, Danilo falará com os jornalistas e 15 minutos serão liberados para que a imprensa possa acompanhar o treinamento do Flamengo. Por razões óbvias, eu não estarei presente no CT Ninho do Urubu, porque eu ainda tenho que encarar um trânsito, uma viagem absurda para voltar para a cidade do Rio de Janeiro, mas o vídeo vai estar aqui normal, tá? Só para passar essa informação para vocês, beleza? Esse que é o antepenúltimo treinamento do Flamengo antes de enfrentar a equipe do Corinthians no próximo domingo, às 4h da tarde, horário de Brasília. E ó, a chance do Pedro ser titular do Flamengo aumenta a cada dia que passa ele melhora nos treinamentos do Flamengo, vem jogando mais, ganhando mais minutos em campo, jogando partida em altitude, fazendo viagem longa para o Equador. Não é fácil você chegar no Equador e as pessoas internamente comentam que ele está muito bem, tá? O empenho do atacante, dos profissionais envolvidos no processo tem sido muito bom. E existe uma tendência para que Pedro seja titular nesse confronto diante da equipe do Corinthians. Ainda não é figurinha carimbada, caramba, Pedrão, é titular absoluto? Não, meus amigos e minhas amigas, mas a cada treino que passa o Pedro, ele vem se tornando, cada vez mais aumenta a chance dele de começar como titular do Flamengo. Na atualização sobre Alexandro e Gonçalo Plata, meus amigos, o Flamengo trabalha de forma intensa para que conte com o lateral esquerdo para esse duelo de domingo às 4h da tarde no Maracanã contra o Corinthians. A tendência, eu tive uma atualização de pessoas de dentro do departamento médico do Flamengo que me passaram que a tendência de dúvida saiu para provável relacionado. Tá? É provável que o jogador seja relacionado para esse confronto diante da equipe do Corinthians. O Gonçalo Plata, a mesma coisa. Ele vem evoluindo muito bem, vai treinar normalmente hoje, nessa sexta-feira. Esta é a tendência de momento, ou já treinou, depende do momento do verbo, né? Depende do momento que você está assistindo esse vídeo, mas não deixa o vídeo que tem muita coisa atualizada que eu vou passar para vocês aqui. Evoluiu muito bem e há otimismo quanto à sua recuperação. Ainda assim, o clube adota cautela com o jogador equatoriano. O Flamengo não quer queimar etapas, mas entende que o jogador é muito importante para o Flamengo, beleza? Aliás, falando de departamento médico, recuperação de jogadores no Clube de Regatas do Flamengo, nós precisamos falar também sobre Matias Vinha, um jogador, através da sua conta na rede social, no Instagram, publicou uma foto correndo e com uma ampulheta, né? Aquela ampulheta de tempo que vai cair na areia ali, vai contar, como os antigos contabilizavam ali o tempo, né, meus amigos? E a tendência é que ele siga evoluindo paulatinamente, semana a semana,
e, quem sabe, possa figurar entre os relacionados do Flamengo antes do Mundial de Clubes. Vale lembrar que, pelo menos para mim, falta 1 mês e meio para que eu viaje para os Estados Unidos. O Flamengo um pouquinho mais, 1 mês e meio e 2 dias, 3 dias. O Flamengo viaja no dia 11, eu viajo no dia 8 daqui, deste aeroporto internacional de Guarulhos, direto para Nova York. Nova York, vou ficar um dia em Nova York, conhecer aquela coisa toda, pegar um carro e depois ir para Nova Jersey, Atlantic City, onde o Flamengo fica lá. Atlantic City, né, como os nativos falam, é onde o Flamengo vai ficar hospedado e já deve contar com a presença do lateral esquerdo, beleza? Vamos evoluindo aí, pessoal, com respaldo do técnico do Flamengo, Felipe Luiz. Ayrton Lucas tem primeira sequência como titular do Flamengo em 2025. Sem a certeza carimbada da volta de Alexandro, lateral esquerdo reservas pode chegar contra o Corinthians em seu terceiro jogo como titular pelo Flamengo. Exames foram feitos no Ayrton Lucas e não constataram nenhum tipo de lesão, por mais que ele tenha saído de maca nesse duelo diante da equipe da LDU. Foi constatada apenas uma fadiga muscular, uma fadiga física do jogador, né? Em função da altitude. Ele se dedicou muito dentro do campo, ele entregou tudo de si, sobretudo defensivamente, correndo pra caramba. Eu gostei demais da atuação desse jogador diante da equipe da LDU, mas é outro que já estará recuperado para esse confronto diante da equipe do Corinthians, beleza? Meus amigos, o que era plausível acabou acontecendo na Copa Libertadores da América. Pois é, o Central Córdoba começou metendo 2-0 para cima da equipe do Deportivo Táchira. O Táchira chegou ali a esboçar uma reação, fez um gol, entretanto o Central Córdoba conseguiu segurar a vantagem até com uma certa facilidade. Eu pude ver alguns lances depois, eu estava no voo, não dava para ver o jogo, mas pelas estatísticas, pelos lances que eu vi, dá para perceber que foi até uma certa facilidade. Venceu. Agora o Central Córdoba é o líder do grupo, né, com 7 pontos. A LDU é a segunda colocada do grupo com 5 pontos. O Flamengo é o terceiro com 4 e o Deportivo Táchira é o último com 0 pontos. E é o que eu já vinha conversando com vocês. A tendência nesse grupo do Flamengo é que a pontuação seja inflacionada. Por quê? Porque o Táchira, acredito eu, que vai perder para todo mundo. Já perdeu para o LDU, já perdeu para o Flamengo, já perdeu para o Central Córdoba. Tudo bem que tem um jogo lá na Venezuela contra o LDU, tem um jogo na Venezuela contra o próprio Central Córdoba também. O Flamengo já visitou a Venezuela. Vai ter a última rodada contra o Táchira dentro do estádio do Maracanã. Mas, com todo respeito ao Deportivo Táchira, vai ser um saco de pancadas. Então, todo mundo, para mim, vai somar 6 pontos, no mínimo. Fora os outros pontos que, por exemplo, o Central Córdoba já conquistou contra o Flamengo, que foram os 3 dentro do Maracanã. Então, esse é o diagnóstico, é o raio-x perfeito de que o empate com a LDU, a atuação do Flamengo na altitude contra a LDU, não foi o problema. O problema, repito, foi perder para o Central Córdoba jogando dentro de casa. E aí eu sei, vai vir os mais mimizentos possíveis aí, que são bem-vindos no canal também, galera aí que adora uma criticar, e eu gosto da crítica também. Vivemos num estado democrático de direito, você pode criticar o canal, só não pode xingar, ofender, né? Tem um limite, tem uma linha, você cruzou a linha, aí, meu amigo, complicou. Às vezes até eu acabo cruzando a linha, mas nesses anos todos a gente vai adquirindo maturidade e experiência para que isso não aconteça. Mas o Palmeiras venceu na altitude por 3-2, Pedrão. E o Flamengo não vence na altitude. Isso é uma verdade, isso não é desculpa, meus amigos. O estilo de jogo do Palmeiras é propício para o que aconteceu. Se você for pegar as estatísticas do jogo, o Palmeiras teve 20% de posse de bola, o Bolívar teve 80%. É assim que o Palmeiras gosta de jogar.
É o estilo de jogo que encaixa com o Palmeiras. O elenco do Flamengo, ele não tem essa capacidade. E não adianta o Felipe Luiz forçar isso. Mas da mesma forma que o Palmeiras, por exemplo, vence fora de casa na altitude, ele se ferra quando vem um adversário retrancado jogar dentro do Allianz Parque. Vou te citar alguns exemplos aqui. O Palmeiras foi eliminado na semifinal da Copa Libertadores de 2022 para quem? Dentro de casa, para o Atlético Paranaense. Por quê? Porque o Atlético Paranaense fez o resultado dentro de casa e aí fora de casa ficou uma situação complicada para o Palmeiras. Em 2023, o Palmeiras teve o Boca Juniors dentro de casa, na semifinal. O Boca Juniors, ele pega, ele se fecha, sai em contra-ataque, termina num 0-0, porque o Palmeiras só sabe lançar a bola na área, não cria nenhuma oportunidade de gol. A partida vai para a prorrogação, vai para os pênaltis e o Boca Juniors elimina. O Boca elimina o Palmeiras dentro de casa. Vou citar mais um exemplo aqui para vocês. 2024, Botafogo, que é um time de transição rápida, venceu o primeiro confronto dentro do Newton Santos, levou a vantagem para o Allianz Parque. O que aconteceu? Palmeiras eliminado dentro de casa. Porque quando o Palmeiras ele precisa propor o jogo, ele tem uma dificuldade tremenda. Final do Campeonato Paulista agora mesmo. Corinthians todo lá atrás, Palmeiras ali tentando criar oportunidade de gol, não consegue no contra-ataque. E o Roberto, Memphis Depay, e o Roberto, fez o gol do Corinthians. O Flamengo não. Mesmo quando joga contra uma equipe recuada, por mais que tenha suas dificuldades, sobretudo para finalizar, o Flamengo ele tem mais soluções do que o Palmeiras. Então esse tipo de jogo, por mais que seja na altitude, ele casa com o estilo de jogo do Palmeiras. Ah, tá passando o pano. Ah, então tá bom, meu amigo. Ah, vai comentar, vai falar. O problema não foi empatar na altitude. O problema foi o Flamengo perder para o Central Córdoba em casa. É isso que eu tento fazer com que as pessoas entendam. Mas enfim, até o momento foram 21.500 ingressos vendidos de forma antecipada para o duelo entre Botafogo da Paraíba e Flamengo na próxima quinta-feira, dia 1º de maio, em São Luís, no Maranhão. Primeiro jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil, meus amigos. Pois é, a informação aí do jornalista Vene Casagrande. Bom, vendeu 21 mil, faltam menos de uma semana. Não sei se vai lotar não, hein? Torço para que lote. Mesmo cobrando 900, 200, 300, 400. Mas, né? Que vai lotar de fato cerca de 52 mil ingressos já foram vendidos para Flamengo e Corinthians no próximo domingo, dia 27, às 4 horas da tarde, no estádio do Maracanã. A expectativa é de casa cheia para o tão sonhado, chamado Clássico do Povo, que é a reunião das duas maiores torcidas do Brasil, evidente a do Flamengo bem maior e a do Corinthians menor, a segunda maior torcida do Brasil, a ver, né? Se vai ser um público absurdo realmente está faltando nessa temporada, não por culpa da torcida, mas em função da política de ingressos que o presidente do Flamengo vem adotando, de botar o ingresso lá em cima, as torcidas organizadas punidas. Evidente, a instituição Clube de Regatas do Flamengo está tentando reverter essa situação das torcidas organizadas, né, para que elas apoiem o Flamengo, enfim, vamos ver como é que vai ficar isso. E ó, o Corinthians não tem nem treinador, porque o interino que está lá no Corinthians, ele nem tem presença garantida para esse confronto diante da equipe do Flamengo, tá? Estavam lá prestes a fechar com o Tite, mas parece que o Tite deu não de última hora, dizendo que fala, meu parceiro, tem um angolano aqui que trabalha aqui, a gente passa sempre aqui, e ele sempre reconhece a camisa do Flamengo. E eu vou tomar um chocolate quente ali daqui a pouco. Muita gente boa. Acho que é Carlos o nome dele, se não me falha a memória. Então, assim, pessoal, o
O Flamengo tem que arrebentar o Corinthians. Se o Flamengo não ganhar do Corinthians e bem, eu vou descer o pau. Aqui não tem passação de pano. Agora, algumas análises a gente precisa colocar o contexto, que aqui você sabe que no canal não tem análise rasa. Ah, porque perdeu, porque é ruim. Ah, porque ganhou o melhor do mundo. Não tem. Às vezes ganha, eu critico, o pessoal me desce o pau. Às vezes perde, eu falo, olha, um empate, né? Enfim, descer o pau ficou meio complicado, né? Mas, beleza. Arbitragem indefinida. É brincadeira, rapaz. É impressionante como só coloca árbitro ruim para apitar o jogo do Flamengo. E sabe o que eu acho pior? Que o Gordola gosta desse cara que vai apitar o jogo do Flamengo, não sei como. Ramon Abate Abel será o árbitro da partida entre Flamengo e Corinthians no próximo domingo, dia 27, às 4 horas da tarde, no estádio do Maracanã, pela 6ª rodada do Brasileiro. O cara acabou de apitar um jogo do Flamengo, gente. Apitou aí Flamengo-Grêmio mal e porcamente. E vai apitar de novo. Tudo bem que ele não deu um pênalti lá, que não foi pênalti realmente. A parte boa é que ele é meio caseiro. De repente isso pesa a favor do Flamengo, mas também não quer ajuda. O Flamengo tem que ganhar dentro do campo, na moral, jogando bola. Né? Pessoal, segundo o Vene Casagrande, ele trouxe uma informação que aí eu discordo completamente, tá? Do Felipe Luiz. As poucas finalizações é um pedido do técnico Felipe Luiz. Eles entendem que se o Flamengo ficasse arriscando muito, tentando muito chute, a chance de ser pego no contra-ataque é muito grande. Para mim isso não faz o menor sentido. Não é que o Flamengo vai ser um chuta-chuta e vai ficar chutando a toda hora. A questão posta não é essa. A questão é que o Flamengo tem chance de finalização e sempre tem que ter um toquinho a mais. Sempre tem que ter. O jogador tá livre para finalizar e o cara não finaliza, parece que tem medo. Ah, mas vai tomar contra-ataque, meu amigo. Dá no gol. Dá-lhe uma porrada bem dada que dificilmente vai tomar contra-ataque. E outra, transição defensiva, meu amigo. Perdeu a bola, é o tal do pé de pressione, não deu, é todo mundo voltando. E sempre tem que ter um na pressão do portador da bola para dificultar o passe do cara e dificultar o contra-ataque do time adversário. Se realmente essa informação for verdadeira, eu discordo frontalmente. Tá? Os pais de Bruno Henrique do Flamengo são suspeitos de envolvimento em suposta manipulação de resultado em jogo do clube. Segundo a Polícia Federal, a mãe do atacante afirmou ao filho mais velho, Vander, que conseguiu depositar dinheiro em uma casa de aposta antes da partida contra o Santos, dia 31 de outubro de 2023. A Polícia Federal indiciou Bruno Henrique e outras 10 pessoas por possível participação na fraude. O jogador recebeu o amarelo contra o Santos. Teve um cara que eu falei que o Bruno Henrique ele merece a presunção de inocência, e o camarada veio e falou assim pra mim: tá passando pano pro Bruno Henrique, meu amigo. Afirma aí que o cara é culpado, que tá condenado. Você tá totalmente equivocado. Totalmente equivocado. O cara não é nem réu ainda. Ah, mas eu vi no Fantástico. Eu aguardo a justiça. Se for realmente depois culpado, eu desço a lei. Segundo o Flazoeiro, em conjunto com o Flabás, o atacante Carlinhos, que está emprestado pelo Flamengo ao Vitória, tem possibilidade de ser negociado na janela do meio do ano. Segundo a apuração, o agente do jogador viajou para a Europa visando essa possibilidade de transferência. Antes de ir para o Vitória, Carlinhos despertou interesse de clubes turcos. O Vitória tem a opção de comprar o jogador em definitivo. O agente do Carlinhos também cuida da carreira de outros atletas, como o Igor Jesus do Botafogo. Ele visitou instalações do Milan. Rapaz, que vá. Problemaço resolvido pro Flamengo. Hã? Você que tá aí, se inscreva, aciona o sino, deixa o like, tamo junto e partiu do Rio de Janeiro.